Você já ouviu falar de um caminho sem volta? A maioria dos caminhos da vida que nós conhecemos, nós os percorremos e podemos voltar por eles ou por outros caminhos. Eu quero que você ouça esse texto da Palavra de Deus, que está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 15, em que o Senhor diz assim: disse-lhe o Senhor, e o Senhor está dizendo isso ao profeta Elias, que depois de ouvir uma promessa da rainha Jezabel de que queria tirar-lhe a vida, ele temeu muito, teve muito medo e fugiu durante muitos dias até esconder-se numa caverna do Monte Horebe, lá no sul do território de Israel. E o Senhor aparece a ele e diz a ele: disse-lhe o Senhor, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. Volta ao teu caminho, diz o Senhor, a um dos mais famosos, maiores profetas de renome das Escrituras Sagradas, o profeta Elias. Volta ao teu caminho. O Senhor está dizendo a ele: você está fora do caminho. Não é este o meu caminho para a sua vida. Volta ao teu caminho. Queridos irmãos, todos nós, ao longo da nossa vida, nós recebemos chamados da vida para atividades em nossa vida, ao longo da vida, muito diversas. Cada um de nós recebemos chamados diferentes, os chamados da profissão, para exercermos uma determinada profissão, para fazermos uma determinada faculdade, para nos dedicarmos a um determinado emprego, para morarmos numa determinada cidade, para nos casarmos com uma determinada pessoa, e assim por diante. Muitos chamados da vida ao longo da vida. E muitas vezes desistimos no meio do caminho. Eu não quero mais isso. Não quero mais ser dentista, agora eu quero ser um profissional liberal, eu quero ser um comerciante, e assim por diante. Mas há um chamado diferente na nossa vida. Diferente de todos esses chamados da vida. É um chamado único, é um chamado glorioso, é um chamado de Deus. É o chamado para a salvação, para sermos herdeiros da vida eterna. É um chamado para vivermos ao lado de Deus para sempre. E esse chamado não vem do mundo, não vem de uma faculdade, não vem de um curso que fizemos, não vem de alguém da nossa família, não vem de ninguém. Esse chamado vem do coração de Deus, do coração de Deus. O coração de Deus que decidiu nos amar, nos enviando Jesus, o seu Filho amado, para morrer na cruz para nos salvar. Esse chamado vem direto do coração de Deus. E esse chamado, eu quero falar sobre ele um pouquinho, nessa hora, para o seu coração. O chamado de Deus. Se você hoje está andando nos caminhos de Deus, é porque Deus te chamou. É porque Deus tocou pelo seu Espírito Santo no seu coração e disse a você: vem, tu és meu, eu hoje te gerei, você é meu, eu quero você comigo para sempre. O Senhor te chamou. E esse chamado eu quero destacar para que guardemos no nosso coração, e isso nos alimente a nossa fé. A nossa fé. Esse chamado é um chamado irresistível. Sabe por que ele é irresistível? Porque ele vem do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo do nosso Deus não realiza trabalhos inúteis, trabalhos fracassados.
O trabalho do Espírito Santo de Deus é sempre vitorioso. E quando o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, você se moveu perante o Senhor e entregou a sua alma ao Senhor e passou a andar nos caminhos do Senhor. Buscou uma igreja, se hoje você está nesta ou naquela igreja, mas buscou um lugar onde tivesse outros irmãos que tivessem a mesma comunhão com você. Esse chamado é irresistível, porque ele veio do Senhor. E Jesus testemunhou isso em João, capítulo 15, verso 16. Ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, e determinei para que vades, para que vão aí pela vida, e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, porque eu vos escolhi para serem meus filhos, herdeiros da minha salvação, herdeiros do céu, da glória celeste, para que vocês deem fruto. Quais são os frutos do testemunho? Do testemunho de Jesus como Salvador. Eu determinei que vocês vão aí pela vida, pelos vizinhos, pelos conhecidos, pelos colegas de trabalho, pelos amigos, e deem fruto. Falem de mim, falem da minha salvação. O chamado de Deus, eu acabei de dizer que é irresistível, e é porque ele vem do Espírito Santo de Deus, que não trabalha em vão, não trabalha para perder. O chamado de Deus é um caminho sem volta. Volta ao teu caminho, Elias. Elias, profeta Elias, meu profeta, volta ao teu caminho. Você está fora do caminho do seu Deus. Por que você não confiou em mim? Por que teve medo dessa esposa de rei, Jezabel? Por que não confiou mais em mim? Por que se sentiu derrotado? Eu pergunto a você, meu querido irmão. Esse sentimento que às vezes toca o seu coração, eu estou intranquilo, derrotado. Será que eu dou conta, Senhor? Será que eu dou conta de passar por essa dificuldade? Não. Isso não vem do Senhor. Volta ao teu caminho. O caminho de fé, o caminho da confiança, o caminho da esperança, o caminho da segurança no Senhor. O caminho do Senhor, quando você o abraça, quando você se torna crente, é caminho sem volta. É caminho sem volta. Não há volta. Você pode ter um outro marido, uma outra esposa, uma outra profissão, uma outra casa, uma outra cidade, mas não pode ter um outro Deus. Outro Deus, não. Deus é único, suficiente e verdadeiro. É o meu Deus. E é o seu Deus também. É o Deus que você abraçou. Não há outro Deus. Não há outro caminho. Os caminhos de Deus são caminhos sem volta. Se você abraçou a Deus, ande por esse caminho de Deus, obediente à palavra de Deus, até a glória celestial. Mas presta atenção, o chamado de Deus é irresistível, o chamado de Deus é um caminho sem volta, e só mais uma coisa, o chamado de Deus é eterno. Não é para você viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 20 anos, nos caminhos de Deus. Eu estou cansado de Deus, eu enjoei de Deus, eu não quero mais, chega. Não, isso não existe. O caminho de Deus é para sempre, é eterno, é para sempre. Jesus, em João 14, João, o apóstolo João, aquele que vivia sempre do lado dele, e quando ele escreve, nesse capítulo 14,
que ele fala dessa experiência com Jesus, desde o capítulo 13, ele narra experiências em que ele estava com a cabeça recostada no ombro de Jesus, do lado de Jesus, sentado ao lado dele, na mesa da última ceia. Os capítulos 13 em diante do Evangelho de João aconteceram ali, na última ceia. João, o discípulo amado, e ele ouviu e registrou 60 anos depois. Ele nunca esqueceu, porque a palavra de Deus, quando nos toca o coração, a gente nunca esquece. A gente não esquece. Eu não esqueci do que Deus falou comigo no meu coração quando eu tinha 6 anos de idade, 10 anos, 20 anos. Até hoje não esqueci, aos 69 anos. E não vou esquecer nunca. 60 anos depois, ele escreve dizendo que o que Jesus falara a ele e aos apóstolos: eu vou para o Pai, eu estou indo para o Pai, vão me matar amanhã depois, vão me matar, vão me crucificar, eu ressuscitarei no terceiro dia, ele já dissera isso muitas vezes, não importa, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, ele não diz onde estarei, ele já estava, porque ele era Deus, ele já estava com o Pai na glória, mesmo ali sentado na ceia, ele já estava com o Pai na glória, para que onde eu estou, estejais vós também. E você aí, que está me ouvindo, você acha que Jesus estava falando aquilo para João, para Pedro, para Tiago, para Lucas? Não, Lucas não estava lá. Para qualquer outro apóstolo? Não. Jesus estava falando para você e para mim. Eu vou para o Pai, mas vou preparar um lugar para você, e para mim também. Para que onde eu estou, estejais vós também. Isso por quê? Porque o chamado de Deus é irresistível. Foi isso que os reformadores proclamaram. O chamado de Deus é um chamado sem volta. Sem volta. Você não pode, de repente, deixar de amar a Deus. Isso não existe. Não é possível. Não é possível que alguém faça isso. Eu estou enjoado de Deus, eu não quero mais. Até ontem eu amava a Deus, hoje eu não amo mais. Não, isso não existe. Você vai amar a Deus para sempre. O chamado de Deus é um chamado sem volta. Por isso, se houver pecados na sua vida, se houver entraves de coisas erradas na sua vida, deixe imediatamente e ande corretamente nos caminhos de Deus, santamente nos caminhos de Deus. E os caminhos de Deus, o chamado de Deus, é um chamado para sempre, para toda a eternidade. Vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar. Senhor Deus, abençoa a minha vida, como pregador da Tua palavra, como crente, e abençoa cada um dos meus queridos irmãos que estão me ouvindo, para que mantenham as suas vidas, ó Deus, mais consagradas ao Senhor, mais puras perante o Senhor, mais santificadas perante o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.